ou se não, me avisa para eu poder colocar, tá? Olha, então é o seguinte, bem-vindos, né, todos vocês aí na disciplina de Controladoria 2. Estou muito feliz de ver a turma cheia de novo aí. Espero que todo mundo esteja aí num gás, né, para a gente poder começar mais um semestre, vencer aí, né, todas esses desafios que a gente tem vivido aí, né, com todo esse contexto ainda de pandemia, ainda tendo as aulas ainda remotas, né? Mas a gente vai se adaptando e a gente vai vencendo cada fase, né? E a fase agora é da gente estudar a parte da Controladoria 2, né? Como eu já estava dizendo aí para alguns alunos, a Controladoria 2, o conteúdo dela é um pouco diferente, né? Do que a gente viu na Controladoria 1. Vai ser um conteúdo mais prático, onde que a gente vai ver bastante coisas, né, sobre a parte orçamentária. Então, a gente vai, além de usar os conceitos de orçamento, né, vocês vão ver que não tem como a gente trabalhar só com a parte tanto conceitual ou quanto a parte financeira do orçamento. A gente vai precisar acessar também bastante a contabilidade de custos, né? Para a gente trabalhar com o orçamento, que o orçamento a gente vai levar em consideração alguns custos, despesas, tá? De uma forma geral. Então, aí, além da gente aprender a elaborar esses orçamentos, né? Nós vamos também aprender a avaliar, né, quando uma empresa ela deve ou ela não deve aceitar algum pedido, como que isso pode refletir no orçamento, né, e nas metas propostas, que aí a gente vai acessar alguns conteúdos da disciplina passada, né, que foi Controladoria 1, que a gente falou bastante sobre planejamento, e como que esse orçamento ele vai impactar esse planejamento que a gente fez anteriormente, que as empresas fazem anteriormente, né? E depois do orçamento pronto, a gente vai aprender e nós vamos colocar em prática como que nós vamos transformar o conteúdo que está dentro desse orçamento, né? Como que a gente vai transformar isso em uma demonstração contábil projetada, né? Que eu preciso projetar o meu resultado de acordo com aquilo que eu orcei. E esse orçamento ele tem que estar de acordo com aquilo que eu planejei. Então, por isso que na Controladoria 1 a gente fala muito de planejamento, a gente fala muito de controle, né? Parece não, né? Às vezes até um pouco mais maçante, mas a gente vai ver que todo aquele conteúdo ele é muito importante porque agora é a gente colocar em prática o planejamento, a gente colocar em prática tudo aquilo, as metas que a empresa ela colocou, né? A revisão dos controles que ela precisa fazer, né? Aí a gente vai ver quais são os gargalos, né, que a empresa tem, quais são as potencialidades que também ela tem, que ela vai colocar nessas peças orçamentárias, tá? Então, por isso que a gente divide a Controladoria 1 e 2, porque são dois momentos, e são dois momentos muito importantes, tá? Então, assim, basicamente o grosso da nossa disciplina vai ser isso, tá? A gente vai, então, se preparem para poder fazer bastante cálculo, né? A gente vai calcular, não é nada, não é nenhum cálculo exorbitante, nada que vocês não consigam fazer, porque na verdade é simples, né? A elaboração em si do orçamento, a gente precisa ter atenção com dado, atenção com uma informação que reflete, né, em uma outra informação que vai refletir lá no final, no planejamento, na verdade, na projeção da demonstração, né? E também no caso das análises, né, que vão precisar serem realizadas, tá? Então, vocês podem ficar tranquilo em relação a isso. Como dúvida, gente, até aqui? Ainda não, professor. Então, tá bom.
E, bem, antes de falar aí das questões das avaliações, como que vai funcionar, eu já dei, assim, um pontapé inicial aí, né, sobre a disciplina. Eu queria, assim, ouvir um pouquinho de vocês, bem rápido, né? Qual que é a expectativa de vocês? Se é esse mesmo conteúdo que vocês esperavam, né? O que vocês estão, na verdade, esperando da disciplina de Controladoria 2? Eu estou esperando bastante prática, viu, professora? A minha expectativa é essa. Realmente fazer planilha, fazer cálculo, fazer análise bem mais, assim... Os indicadores financeiros, isso aí. Uma coisa mais projetada, sabe? A expectativa é prática mesmo. Aham, que bom. E que mais, gente? Interessante, né, professor? Vai entrar a parte também de custos aí também, né? Bacana. Ótimo. Então, é o seguinte, né? Então, vamos lá, né? Agora, sim, vocês vão ter mesmo, né, esse conteúdo mais prático. Hoje a gente ainda tem um conteúdo um pouco teórico, a gente vai só resgatar, né? Alguns conceitos de planejamento e de controle interno, né, que é importante aí para as peças que a gente vai produzir da parte de orçamento, né? E como que vai funcionar as avaliações, tá? Como a gente vai ter que fazer bastante exercício, né, que é a parte mais prática, eu vou deixar as VAs, as 4 VAs, como atividades mesmo, atividades nessas datas, né, em princípio aí, que eu estou deixando aí no cronograma, que eu vou dar uma atividade que vai ser uma atividade avaliativa. Aí, provavelmente, a atividade pode ser que seja em dupla, né, pode ser uma atividade que eu dou antes, só para vocês fazerem, né, em casa, num outro horário, e se for o caso, entregar, mas vão ter as 4 avaliações, beleza? Antes que vocês me perguntem em relação da VA4, né, que a VA4, ela tem do Inter e tudo, 7º período, né, não tem Inter, ele só tem monografia. Então, não vai ter pontuação para Inter nesse período, tá? É só mesmo a VA4 normal, tá? Como atividade. Joia? Dúvida, gente? Sobre isso? Não, beleza. Então vai ser VA4, vai ser normal mesmo, não vai ter nada, não. Isso, tá. Beleza. Normal. Professor, sim. Indica um livro para Controladoria 2. Vou indicar. Aqui embaixo já tem toda a bibliografia, tá? Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês. Bacana. Tá? Aí eu estou deixando aqui, vou explicar daqui a pouco, livros que vão ajudar aí vocês também, tá? E assim, beleza. E todos os conteúdos também da aula texto, gente, eu não vou cobrar nada daquilo que eu não dá nas aulas textos, tá? Como sempre. Então, quem participar direitinho das aulas, fazerem os exercícios, tá? Que são os mais importantes, é a prática do exercício, porque se vocês não fizerem o exercício, chegar na hora da prova, vocês não vão conseguir fazer, tá? Eu já adianto de uma vez. Quando eu dei a primeira vez Controladoria 2, eu tive um problema com os alunos justamente por isso, porque eu dava os exercícios dos alunos, né? Acompanhava a correção, acompanhava as aulas, mas não fazia os exercícios, chega na hora da prova, não consegue fazer. Então, tem que fazer exercício, tem que praticar, tá? Porque senão não vai realmente dar conta de fazer. Tá? Só peço, então, vocês aí essa questão, para poder, todos os exercícios que eu for dar, vocês precisam fazer, tá? Para vocês realmente pegar o raciocínio, pegar a forma de ser feito, para senão, na hora da prova, vocês não ficar chorando e não conseguir fazer, tá bom?
As nossas avaliações básicas, né? Avaliação inicial, que essas datas, né? São a própria faculdade que marca. Então, na semana do dia 10 de maio, acho que é 10 ou 11 de maio, não sei, deixa eu voltar a ver aqui o calendário, é a semana de prova, né? Então, que é a semana do dia, na verdade, acho que começa no dia 11 ou no dia 12, né? Então, a nossa vai ser na quinta-feira, que é nosso dia de aula, dia 13 de maio. Então, a primeira avaliação aí inicial. E a avaliação final também já tem data marcada para o dia 24 de junho, tá? Beleza, pessoal? Ok. Joia. Dúvida aqui? Até agora? Não. Por enquanto, não. Tá bom. Então é o seguinte, eu vou disponibilizar esse conteúdo aqui para vocês, né? E lembrando, né, gente, isso aqui é um cronograma, ele não é um cronograma rígido, tá? Pode ser que a gente flexibilize aqui algum assunto, alguma questão, tá? Então ele é provisório, vai ser de acordo com o nosso desenvolvimento aí, tá? Mas o básico mesmo daquilo que a gente vai tratar é tudo aquilo que eu já falei, tá? Principalmente voltado às questões orçamentárias e de projeção das demonstrações contábeis e algumas análises, tá? De tomada de decisão em relação a essas projeções. E para isso, né, eu deixei aqui algumas bibliografia básica, né, e algumas outras aqui complementares, que vocês podem utilizar para poder ajudar aí também para vocês entenderem entender mais, né, e aprofundar mais nos conceitos, na própria controladoria de uma forma geral, tá? Eu não sei se no caso se a biblioteca virtual da faculdade, se ela está disponível, né? Se estiver disponível, uma boa parte desses livros aqui, né, ele tinha lá na biblioteca virtual. Que aí, se for o caso, vocês vê se tem condição de acessá-los, tá? Mas, como eu disse, a maior parte do conteúdo, né? Tudo aquilo a gente vai tratar dentro do conteúdo das aulas textos, é onde que eu vou trazer conteúdo mesmo também, do que são o orçamento, né? As questões todas, o conteúdo, sempre com o exercício, tá? No final de cada aula texto. Beleza? Então, vamos começar? Bora. A nossa revisão, que aí hoje, gente, é um conteúdo, né, que a gente vai revisar, mas é um conteúdo, tá? Então, não é para poder achar, hoje a aula foi só um conteúdozinho e tudo, que isso não vai ser cobrado, não. Vai sim, tá? Já está dentro já do nosso conteúdo aqui de matéria, para a gente já trabalhar já os nossos conceitos, aquilo que a gente já aprendeu, né? E como que aquilo que a gente já aprendeu, como que isso vai refletir agora para frente, tá? Então, beleza. A gente entrando aí na parte da Controladoria 2 e a Controladoria de uma forma geral, né? A gente sabe que a Controladoria, ela está muito relacionada com a contabilidade gerencial, né? E também ela vai precisar da parte da contabilidade financeira. O que na verdade é essa contabilidade gerencial e o que é essa contabilidade financeira, né? Como que a gente utiliza essas informações? A contabilidade financeira, gente, é nossa velha conhecida, né? A nossa contabilidade que a gente conhece, que a gente elabora as demonstrações contábeis, que a gente faz toda a parte de registro, né, da classificação, fazer conciliação dos lançamentos, das contas, né, que vai trazer algumas informações ali para a gente, para que a empresa, a organização, ela possa, né, tomar decisão. E quem são os usuários dessa informação, né? Os usuários, por exemplo, da contabilidade financeira, a gente pode ter usuários internos e externos, né? Os nossos usuários externos, quem seria?
os nossos clientes, fornecedores, investidores, né? São todos aqueles que estão ali observando os dados contidos nas demonstrações contábeis, né? Os bancos, na hora de liberar um empréstimo, né? Ele vai pegar e vai usar aquelas informações produzidas pela contabilidade financeira. E da mesma forma, a gente tem também os usuários internos das organizações, que são os próprios colaboradores, que são a gerência, a diretoria, né, a alta administração, que também irão fazer uso das informações produzidas pela contabilidade, né, de N formas. E então, aqui, olha, em tela, eu trago aqui para vocês quem são esses usuários, né? Quais são os motivos, na verdade, os objetivos de cada relatório produzido pela contabilidade financeira, né? Por exemplo, o próprio balanço patrimonial, às vezes uma demonstração de fluxos de caixa, da MPL, né? Quais são os relatórios que a contabilidade financeira ela produz, tá? E como que, na verdade, né, qual que é a frequência que esses relatórios eles são elaborados? Por exemplo, o balanço, a gente pode fazer balanço anual, tem um balanço trimestral, pode ter um balanço mensal, a gente pode ter que fazer o fechamento de um balanço de modo emergente, né? Então, pode ser ocasionalmente. Então, a gente não tem uma periodicidade assim fechada, não. A gente pode escolher a frequência com que esses relatórios, né, eles vão ser produzidos, tá? E aí a gente tem na contabilidade financeira quais são a base para esses relatórios que a gente produz? São dados históricos, ou seja, são dados passados, de situações que já ocorreram e que a contabilidade registrou e elaborou o balanço. Então, a gente, na contabilidade financeira, está sempre um passo atrás nesse sentido, tá? Os relatórios, como eles são apresentados pela contabilidade financeira? Através dos dados da moeda corrente do país onde ela está situada ali. Então, se a gente está no Brasil, a gente apresenta essa demonstração contábil em real. Se a gente estivesse lá nos Estados Unidos, seria em dólar e assim sucessivamente, tá? Então, a base é a moeda corrente, tá? Restrição de informação, né? Eu tenho que obedecer alguma regra, alguma normativa, alguma lei para poder produzir, no caso da contabilidade financeira, esses relatórios? Sim, nós temos. Nós temos a legislação, né? Eu falo geral, e nós temos, principalmente, né, os princípios contábeis e os nossos CPCs, que a contabilidade financeira ela tem que observar para poder gerar essas informações, tá? Então, enfim, a contabilidade financeira, todos esses relatórios que a gente produz, ela vai ter sempre, então, essa característica de estar um passo atrás, porque a gente trabalha com um dado passado, né? A gente percebe aqui como nós estamos sujeitos, né, a um tipo de moeda, a uma determinada legislação, então, ela vai tendo uma característica de produzir uma informação um pouco mais engessada, tá? Isso não quer dizer, gente, quando eu falo assim, isso não quer dizer que as informações produzidas no balanço patrimonial que elas não têm função, porque ela está dado passado e ela está engessada. Muito pelo contrário, a gente vai ver aqui, tá? Mas essa é as características, tá? E todos esses relatórios produzidos pela contabilidade financeira meramente para poder dar uma orientação histórica daquilo que vem acontecendo, ocorrendo historicamente ali dentro daquela organização, tá? Só que, além da contabilidade financeira, como a gente está falando de controladoria, a gente vai ter que trabalhar com os conceitos da contabilidade gerencial, tá?
E o que, na verdade, é essa contabilidade gerencial? A gente vai conhecer da mesma forma que a gente falou que as características da contabilidade financeira, a contabilidade gerencial também ela tem as suas particularidades, né? E ela tem as suas próprias características. Então, por exemplo, a gente já começa a ver uma diferença em relação aos usuários da contabilidade gerencial, tá? Quem são os usuários da contabilidade gerencial? Os usuários são apenas os usuários internos, né? Então, a contabilidade gerencial, ela não vai produzir informação para os nossos usuários externos. Então, os bancos, o fisco, seus clientes, fornecedores, eles não vão ter acesso às informações produzidas pela contabilidade gerencial, tá? E qual que é o objetivo da organização ter uma contabilidade gerencial? Tá? Qual que é a função dela? A função, no caso aqui, o objetivo da contabilidade gerencial é justamente a gente trabalhar com os conceitos da controladoria, que é facilitar o planejamento, facilitar o controle, né? A gente viu na disciplina em Controladoria 1 que a gente precisa da contabilidade gerencial, dos sistemas ali de informação, né? Para a gente também, inclusive, criar criar e produzir, né? Na verdade, fatores que vão ajudar a avaliação do desempenho, que vão ajudar, né, na tomada de decisão de uma forma geral, tá? Então, isso é o objetivo, ajudar literalmente ali a organização na parte gerencial, de planejamento, de controle, tá? E no processo de tomada de decisão. E quais são os relatórios que a contabilidade gerencial ela vai produzir? Ela vai produzir os orçamentos, que a gente vai aprender bastante aqui. A gente pode produzir, né, a contabilidade gerencial, a contabilidade por responsabilidades e por centro de custos, tá? Relatórios de diversas formas de custos, tá? Análises de custos, custos rotineiros, custos futuros, tá? Ou seja, a contabilidade gerencial ela vai produzir muitos relatórios que vão ajudar nesse processo decisório, tá? E a controladoria está dentro da contabilidade gerencial, tá? Porque é a partir daqui da contabilidade gerencial que a gente vai produzir esses relatórios todos aí que eu acabei de dizer, tá? E aí, o que a gente tá, a contabilidade gerencial e a controladoria também, ela se difere da contabilidade financeira. Ela difere, inclusive, na frequência dos relatórios. A gente viu que o balanço patrimonial, os relatórios, né, um balancete, tudo, a gente pode fazer ele anual, trimestral, né, mensal. E aí nós temos a contabilidade gerencial. Quando que a contabilidade gerencial ela tem que entregar os relatórios? Ela pode entregar esses relatórios, produzir informações em qualquer momento, né? Se a alta administração solicitar, ela tem que ter um dado ali para poder entregar. Nós já vimos na disciplina passada que a contabilidade gerencial e toda essa parte de orçamento, de planejamento, ela vai ficar ali como staff mesmo ali, ajudando a alta administração no processo de tomada de decisão, né? Então, a gente vai ver isso aí também mais na prática. E baseado em quê? Né? Quais são as informações que a gente vai utilizar para produzir esses relatórios, para produzir o orçamento, para produzir relatórios de custos? As informações que a gente vai utilizar são informações de previsão, tá? São valores previstos. Então, para eu fazer uma previsão, o que eu preciso? Eu preciso de um dado histórico, ou seja, eu preciso do dado da contabilidade financeira, que vai me dar ali aquela informação histórica, né? E eu preciso de um dado esperado. Quem que vai me dar esse dado esperado? O planejamento. O planejamento que eu fiz é que vai me indicar o que a alta administração ali ela está esperando, né? Então, a gente precisa da informação anterior,
né, passada, histórico, mais aquilo que eu estou esperando. Que a partir dessas duas informações, eu posso analisar o cenário e fazer as minhas projeções, as minhas previsões, tá? Então, é a partir daí que a gente vai ir elaborando esses relatórios gerenciais, tá? E como eu estou trabalhando com informação gerencial, que é apenas para o processo de tomada de decisão, os nossos usuários só são usuários internos, isso me dá uma liberdade maior para eu fazer, eu criar e elaborar esses relatórios. Então, eu posso fazer em moeda corrente, eu posso fazer em qualquer outra moeda. Posso fazer moeda estrangeira, moeda forte, posso fazer cálculo imprecatório, né? Então eu tenho toda uma liberdade, toda uma flexibilidade, diferente da contabilidade financeira, tá? Então, e eu não estou amarrado a nenhum princípio contábil, eu não estou amarrado, né, diretamente com nenhuma legislação, porque aquilo ali são dados previstos apenas. Então, a gente tem essa maior flexibilidade, tá? E qual que é a característica dessa informação que eu estou produzindo aqui pela contabilidade gerencial? A contabilidade gerencial ela vai produzir muita, mas muita informação de cunho um pouco mais subjetivo, né, gente? Por quê? Porque ele vai exigir de você uma análise, né? Porque aqueles dados produzidos ali, eles são previstos, então a gente não tem nada concreto, né? Então a gente vai precisar acessar essa parte bem subjetiva da contabilidade para poder entender a característica, né, daquela informação que eu estou produzindo ali, tá? Então, se eu estou tratando de algo que é mais subjetivo, eu não tenho como garantir, né, que aquela informação que eu produzi ali, ela é 100% confiável, porque ela é prevista e a gente está fazendo algo de cunho mais subjetivo, tá? E diferente também da contabilidade financeira, a contabilidade gerencial ela vai sempre apontar a gente para um norte futuro, né? Então a nossa perspectiva ela é sempre futura, diferente da contabilidade financeira que ela tem aquela orientação histórica, mas voltada para o passado, tá? Então a gente trabalha com vistas a olhar sempre para aquela informação no futuro, para poder ajudar a gente no processo de planejamento, de controle, das avaliações, e aí a gente volta em todo aquele ciclo de planejamento que a gente tanto falou na contabilidade, na controladoria 1. Joia até aqui? Beleza, professora. Beleza? Dúvida? Dúvida, gente? Então tá. Então, olha só recapitulando também um pouquinho da questão da própria controladoria, né, gente? A gente sabe que a contabilidade ela é uma ciência, né? Eu não sei se eu falei isso na disciplina passada, mas a gente sabe que a controladoria ela é simplesmente uma unidade administrativa, um departamento, né? Dentro ali da organização. Mas ela nasceu da contabilidade financeira, que a gente vai, como a gente já falou aqui, a gente vai precisar bastante dos relatórios produzidos pela contabilidade financeira para poder produzir essas informações, né? E isso, gente, só pôde acontecer, né? A criação da contabilidade gerencial da controladoria, de um modo geral, com a evolução da ciência contábil, né? Então, a gente precisa entender que a controladoria, a ciência contábil, né, ela é uma unidade, uma ciência que ela tem que estar sempre em evolução. Então, a gente não pode simplesmente pegar os recursos que a gente tem hoje da controladoria, que são diversos, né, e parar ali. Nós, como estudantes e como produtores de informação, né, gerencial, a gente tem que continuar esse legado de evoluir sempre a ciência contábil, melhorando a nossa percepção gerencial, nossa percepção de análise, tá?
Por quê? Para poder ajudar literalmente as organizações a cumprir aquela missão dela ali, tá? Que é perpetuar, né? Que nenhuma empresa ela nasce para morrer, mas pelo contrário, para ela poder permanecer aí e gerar lucro tanto para os próprios sócios, né? Mas para investidores e a sociedade de um modo geral. Tá bom? Então a gente tem que entender isso aí e trabalhar para que a controladoria e a ciência contábil esteja aí nesse processo aí sempre de evolução, tá? E como a gente está sempre nesse processo aí de evolução, a gente precisa resgatar, né, aquele conceito de que da empresa dentro desse sistema, de um sistema aberto, né, gente? Daquela questão macro que a empresa ela está dentro de um ciclo ali que ela pode receber informação e influência de vários setores, né? Vários setores ali, seja interno, seja externo, né? Que a gente tem troca de informação, né? Com N ambientes, tá? N ambientes, tudo vai afetar a organização e vai afetar a empresa. E tudo que traz tudo que vai produzir essas informações ou vai afetar direta ou indiretamente a empresa, né? Isso vai impactar diretamente na informação que a gente vai produzir na controladoria e vai também impactar diretamente dentro dos nossos orçamentos, tudo aquilo que a gente vai fazer uma previsão futura, tá? Então, olha só, se isso tudo pode afetar a organização, pode afetar a empresa, o que eu preciso trabalhar? Dentro de um sistema de controladoria e um sistema organizacional, o orçamento e o planejamento, ele vai trabalhar sempre visando uma maior efetividade empresarial, tá? Quando a gente faz um planejamento, a gente quer que a empresa melhore os controles, quer que a empresa cresça, né? Tanto que para isso a gente faz toda aquela análise ambiental interna e externa, indica, né, as metas, os objetivos ali, visando que a empresa ela consiga uma maior eficiência e efetividade empresarial, tá? E aí a gente precisa ter esses conceitos que a gente vai trabalhar durante a nossa disciplina, do que é eficiência, né? O que vai ser eficácia e o que vai ser efetividade empresarial, tá? Aí é conceito mesmo, né, gente? O que é eficiência? Eficiência é quando a gente faz algo com rapidez, né? A gente é rápido ali, né? Nossa, que pessoa eficiente, né? Foi ali e fez certinho, né? Então, essa eficiência, ela tem uma característica mais de curto prazo, né? Então, ou seja, uma satisfação de curto prazo, pessoa eficiente e rápida, tá? Agora, e a eficácia? A eficácia, ela está num nível mais alto do que a eficiência. Por quê? A eficiência, ela te dá maior agilidade, né? Ela é mais, você consegue fazer algo num menor tempo, né? Mas pode ser que toda essa agilidade possa não produzir uma informação ou não produzir um produto que seja um serviço de tanta qualidade, né? E o que seria, no caso, a eficácia? A eficácia, ela é exatamente o conjunto da eficiência com uma maior qualidade, né? Então, ou seja, eu consigo produzir uma informação ou um serviço, um produto que seja, de uma maneira rápida e efetiva, né? Ou seja, maneira rápida e que eu consiga ter um bom resultado, uma boa qualidade, tá? Então, isso é considerado dentro de uma linha do tempo, né? Dentro de um médio prazo, por quê? Porque eu vou desenvolvendo as minhas habilidades, né? Quanto empresa, eu vou sendo mais assertivo nas minhas ações, mais assertivo dentro dos meus processos, eu vou me adaptando, né? À realidade que eu tenho. Tá certo? E a
efetividade empresarial, o que que é? A efetividade empresarial, a gente sempre vai olhar para o futuro, numa perspectiva de mais de longo prazo, né? De um tempo maior. Então, a efetividade empresarial, ela vai estar sempre visando a sobrevivência da empresa. Tá? Ou seja, eu quero que ela seja efetiva por longo tempo, por uma longa data. Então, nós da controladoria, a gente aqui da contabilidade gerencial, a gente tem que trabalhar sempre com vistas da efetividade empresarial. Só que, às vezes, a gente vai precisar ser eficiente. Outra vez a gente vai precisar priorizar a eficácia, né? E outras a efetividade empresarial. Então, a gente tem que entender bem esses critérios para a gente saber, quando estiver tomando uma decisão, qual que vai ser o critério que agora eu preciso fazer. Né? Porque não adianta você tomar uma decisão somente pensando no longo prazo. Porque você tem um agora para você resolver. E às vezes você vai ter que precisar tomar uma decisão mais na eficiência do que na efetividade. E outras vezes a gente vai ter que sobrepujar a eficiência em vistas da efetividade, tá? Então, a gente tem que ter claro aqui esses conceitos. Dúvida, gente, até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Professora, Sim. então uma empresa, para ela permanecer por longa data, é imprescindível ela ter a eficiência unida, então, juntamente com a eficácia, certo? Isso, exatamente. Nenhuma dessas aí, gente, nenhuma empresa consegue sobreviver só com um desses critérios. Não adianta uma empresa ser só eficiente. Ela pode ser eficiente, mas se ela não tiver eficácia naquelas ações dela, ou seja, trabalhar com uma qualidade maior, ela vai perder dinheiro, porque o processo dela não está bem feito, né? Ele não tem um grau de assertividade maior. E não adianta também você ter só essa eficácia, você trabalhar direitinho, bonitinho, se você não tem um planejamento que vai te ajudar a crescer a longo prazo. Tá? Você sobreviver a longo prazo. Sim. E isso aí também anda muito em conjunto com a missão, a visão e o valor da empresa, né? Exatamente. Vocês vão ver aqui, né, que tudo aquilo que a gente viu naquela parte teórica tá tudo entrelaçado agora. Sabe? Tá tudo entrelaçado. É a visão, é a missão, é quem que eu sou, é o meu planejamento, são os meus objetivos, aonde que eu quero chegar, por que que eu tenho que controlar. Tá? Então agora a gente vai amarrando e a gente vai vendo, né, esses conceitos que vão ajudar a gente a nortear aí, vocês vão ver na hora de tomar a decisão. Beleza, gente? Então, continuando aqui. Tudo isso que eu já falei, esse aspecto da controladoria, da contabilidade gerencial, financeira, né? Esse ambiente que a empresa está inserida. Tudo isso, gente, para a gente gerir, a gente precisa do modelo de gestão, que a gente também já viu na disciplina passada. Né? O que é, na verdade, o modelo de gestão? É só um conjunto mesmo de normas ali, de como que aqueles gestores eles vão orientar ali a organização de um modo geral, a controladoria de ajudar a alta administração ali a orientar as melhores melhores alternativas, as melhores práticas, né, gerenciais e organizacionais, melhores processos, para quê? Sempre visando a eficiência, a eficácia e a efetividade, que tem que andar juntas, tá? Então, esses critérios têm que estar sempre no nosso modelo de gestão. Então, a gente tem mais 3 novos conceitos aí, né, que a gente está aprendendo hoje. Eficiência, eficácia e efetividade, que tem que estar dentro do nosso modelo de gestão, tá? E esse modelo de gestão, ele precisa considerar
Quais aspectos? O que eu tenho que considerar aí para poder escolher um modelo que eu vou gerir um negócio? Eu tenho que saber qual que é o valor da empresa no mercado, né? Ou seja, o valor econômico mesmo. Quanto que vale a minha empresa? Para eu poder saber quais serão as melhores alternativas, os melhores processos, né? Porque a gente tem diversos processos. Só que às vezes alguns custam, né? Algumas decisões elas vão custar mais caro, alguns processos operacionais vão custar mais caro. Então eu tenho que saber qual que é a realidade, inclusive econômica da empresa que eu estou gerindo, né? E além de eu saber isso, quem é essa empresa, o que ela vale, como que ela está ali organizada economicamente, eu tenho que entender que ali dentro daquela organização, e a gente já viu, ela não existe sozinha. As empresas, gente, elas só existem, elas só são lucrativas, elas só são rentáveis porque existem recursos humanos, existem pessoas trabalhando. Existem pessoas vendendo o seu conhecimento, né? Ali por um salário. Então, as empresas nada mais é que uma reunião de pessoas, né? Que cada um especialista com maior habilidade ali em cada área. Então, aquilo que faz a empresa. Tá? São as pessoas, são esses humanos que fazem parte ali. Então, para eu ser um bom gestor, eu tenho que levar isso em consideração. Hoje, no momento que a gente vive, ainda mais. Por quê? Esse que é o maior patrimônio realmente que a empresa tem. São as cabeças pensantes que estão ali, tá? E os gestores, né, os controles, os diretores, os gerentes, são eles que vão a partir desses valores, dos processos e dos recursos humanos que estão ali dentro, né? Vão gerir essas pessoas para que elas possam gerar lucro para a organização. Tá? E aí entra naquele processo, eu gero lucro, gero informação, vou gerar informação para gestão, aí essas informações geradas e produzidas por esses recursos humanos vai entrar num processo decisório, que é esse processo decisório é o modelo de gestão também que vai determinar se ele vai ser um modelo centralizador ou descentralizador, ou seja, quem que são os responsáveis por tomar a decisão? A decisão aqui, quem toma é só o presidente. Ele é mais centralizado no presidente. Agora, a gente tem outras organizações que elas dão maior poder de decisão, por exemplo, para o diretor, para o gerente, né? Ou seja, o processo decisório ele está um pouco mais descentralizado. E isso, gente, isso é definido de acordo com a característica de cada organização, que aí vai ser de acordo com a missão, quem que é aquela empresa, né? Qual atividade que ela exerce, qual que é o perfil daquela empresa, tá? Então, o modelo de gestão ele tem que levar em consideração isso, tá? Para saber, gente, a gente vai ser uma empresa que centraliza mais ou que a gente pode descentralizar um pouco mais o processo decisório, tá? E os gestores, gente, falando aqui da parte de controladoria, a gente já falou isso também na controladoria 1, né, principalmente naqueles trabalhos que a gente falou sobre avaliação de desempenho e tudo. Os gestores, gente, eles são muito importantes nesse processo motivacional, né, da equipe, que é aquele recurso humanos ali, que quem faz a engrenagem girar, né? E principalmente eles são responsáveis por incentivar o processo empreendedor dentro das organizações, tá? Quando eu falo processo empreendedor, é tentar despertar isso nos próprios funcionários. Um novo negócio que a empresa ela pode começar, né? Ali dentro do corpo humano ali da organização, pode surgir várias ideias de empreendimentos grandes, fortes, né? Então, esses gestores, eles são também responsáveis por fazer isso, por diversificar o negócio da empresa e tentar extrair, né, as maiores e melhores oportunidades para a empresa, para a organização. Joia?
Beleza, gente? Aqui em relação ao modelo de gestão, querem comentar ou perguntar alguma coisa? Beleza, professora. Acho que é porque você não está vendo a tela, o pessoal está dando joinha aqui. Eu não estou vendo que eu estou compartilhando e eu não consigo ver vocês, nem a tela. Então, Tá beleza. Gente, então assim, o processo de gestão, né? Ele vai estar baseado no quê? No planejamento, tá? Naquele planejamento que a gente já viu lá na disciplina passada. Fazer o planejamento estratégico, o planejamento operacional e vou programar a minha execução, fazer as coisas que vai entrar dentro daquele loop ali. Executar o planejamento e fazer os controles. Isso aí é um processo de gestão e modelo de gestão, tá? Que vai estar aqui ligado completamente com a controladoria, né? E quem realmente é a empresa. Vai estar ligado com a missão, com a crença, com os valores, né? Com os produtos e os serviços que a empresa ela vai produzir. Né? E a controladoria, né, principalmente ali como um setor de staff, do lado ali da alta administração, ela é responsável por influenciar, né, influenciar cada uma das áreas internas dentro da empresa. Por quê? Porque ela vai funcionar ali, a gente já viu, né, lá na disciplina passada, como uma intermediadora, né? A gente tem as áreas dentro da organização, que a gente viu que pode ser desde lá do chão de fábrica, né? Aí agora a gente vai um pouquinho antes do chão de fábrica, pensando na compra, na produção, no desenvolvimento de novos produtos, nas vendas, na gerência, na gerência de uma forma geral, né? Nas finanças, departamento pessoal, cada um desses setores, né, dessas áreas, elas vão produzir informações riquíssimas para a controladoria. Então, o controller, a gente já viu também na disciplina passada que ele tem um papel essencial aí de influenciar, né, e de ser flexível para que ele consiga ajustar os processos e consiga executar realmente os controles que são necessários aí, né, para que o planejamento ele seja seguido, né? E ele seja atingido, né? Então, gente, a controladoria em si, ela vai ser aquela que vai assegurar a eficácia e a eficiência também empresarial, que tudo vai acontecer bem, né? O processo ele vai acontecer de uma maneira mais assertiva, no tempo certo, com eficácia. Por quê? Porque eu estou ligada ao meu planejamento. O meu planejamento, eu tenho ali tempo e eu tenho a qualidade, tá? E a controladoria, no papel de controle, de executar o controle ali, que a gente já viu também, né? No semestre passado, ela que vai ali verificar se todas as metas estão sendo alcançadas, se todos os processos estão sendo cumpridos conforme foi planejado. E isso é o que, gente? A gente está, nesse momento, trabalhando para que a empresa gire com eficácia, tá? Eficácia nesse momento aqui. Quando a gente pega a informação e trabalha nela, visando, né, novos planejamentos futuros, aí ela já começa a trabalhar com foco mais na eficiência empresarial, tá? Então, olha só, a controladoria, né, ela vai ser, na verdade, como se fosse um navio ali, né, dentro mesmo de um oceano gigante, né? E a alta administração ali, ela vai ser o quê? Vai ser quem está ali, né, comandando ali aquele navio, né? Mas o comandante ele precisa de ser informado, né? Por exemplo, de distância, de perigos, né? A velocidade que está ali aquele navio. É só a gente lembrar do Titanic. Lembra do Titanic, né? Os ajudantes lá do comandante avisou ele que tinha um iceberg, né? E aí, só que eles não deram tanta atenção assim,
né, já ali no filme, né, e na realidade, várias coisas já sinalizavam que não estava bem e não foi tomada uma decisão rápida e efetiva. E olha o estrago que aconteceu, né? Então, a controladoria ela vai fazer esse papel, gente, para num comando de um navio. Ela vai ali ajudando ali com informações relevantes para que aquele navio ele continue seguindo o caminho dele para onde ele realmente precisa chegar, tá? Se desviando ali das intempéries que pode acontecer, dentro ali daquilo que estava a expectativa, tá? Beleza, gente? Beleza. Beleza. Então além disso, que a gente já falou dessa questão do planejamento todo, né? A gente precisa entender que o controle ele tem que estar literalmente integrado ali, coladinho no planejamento, que a gente já, inclusive, já falou isso na disciplina passada, né? Planejamento e controle, eles andam sempre juntos. E vocês vão ver que quando a gente estiver fazendo os orçamentos, as peças, a gente precisa de controle. Tem que ter essa visão de controle, tá? Para poder, e principalmente quando estiver fazendo projeção e tudo, saber se aquilo realmente está sendo cumprido, se está tudo ok, né? Isso aqui é uma imagem do ciclo do controle, que a gente, inclusive, já viu no semestre passado, né? Que o controle ele vai girando e a gente tem um ciclo mesmo de determinar meta e objetivo, de fazer planejamento de longo prazo, de ter um planejamento também anual que vai ajudar a gente a cumprir esse planejamento de longo prazo. Dentro desse planejamento anual ali, de determinar quais vão ser os recursos que eu tenho, né, disponíveis para eu cumprir esse planejamento, iniciar aqui no passo 5 as atividades, né? Quando eu já começar as atividades e as coisas começarem a acontecer, eu tenho condição de comparar, né, aquilo que está acontecendo, comparar a performance mesmo da organização com aquilo que tem sido produzido com aquilo que foi, na verdade, planejado. Por isso que aqui, olha, o passo 6, ele está sempre ligado com o 3, porque é um momento que eu vou revisar, um momento que eu vou comparar a minha performance, tá? E ajustar o que eu preciso ajustar. Isso tanto para o meu planejamento anual e como isso também interfere no meu planejamento de longo prazo, né? Como que está sendo a minha performance e como essa performance ela vai impactar no meu planejamento de longo prazo. Então, no 7 aqui também, ele vai sempre fazer uma referência ao nosso ponto 2, que é o nosso planejamento de longo prazo, tá? Então, a gente primeiro compara a performance e depois o que a gente faz? Compara, verifica as metas que foram atingidas ou não, e aí, se precisar adequar, a gente volta de novo, determina a meta, determina o objetivo, e isso vai sendo sempre o ciclo do controle, ou seja, o controle é a gente verificar a execução mesmo ali das atividades, das metas, dos objetivos da organização, né? Sempre com vistas também para quê? Para a gente ter sempre um feedback. E os principais feedbacks, eles vão sempre acontecer nesses dois pontos aqui, o 6 e o 7, que é o momento que eu vou comparar a minha performance, tá? Com aquilo que tem acontecido, com aquilo que foi planejado. Gente, então, além desse controle, de um controle de uma forma geral, a gente está falando aqui, nós vamos ver, e a gente já tem visto como que, na verdade, a organização ela precisa do controle interno, tá? Que o controle interno ele vai ajudar a gente a desenvolver melhores processos operacionais e também garantir com que a informação que aquela organização está produzindo ali, ela é uma organização confiável, ela é uma informação produzida com tempestividade, ou seja, no momento certo, no momento ideal, tá? Visando sempre essa eficácia operacional. Então, o próprio Conselho de Contabilidade, como que ele define o controle interno? Ele define assim: compreende o plano de organização
e o conjunto integrado de métodos e procedimentos adotados pela entidade na proteção do seu patrimônio. Isso aqui é muito importante. Porque o controle interno, a maior função dele é proteger o patrimônio da organização. Além de proteger o patrimônio, ele também tem o objetivo de quê? De promover a confiabilidade e tempestividade de seus registros e demonstrações contábeis de sua eficácia operacional, tá? Então, sempre, a contabilidade, o controle interno, ele vai trabalhar visando salvaguardar o patrimônio da organização e trazer maior confiabilidade às informações geradas ali pela contabilidade, tá? E o Instituto Americano de Contabilidade, o que ele diz que seria o controle interno? Ele já diz assim, ele é um pouquinho mais completo, por isso que eu trouxe ele aqui para vocês. Ele diz assim, o controle interno é composto pelos planos da organização e pela coordenação dos métodos e medidas implantados pela empresa para proteger o seu patrimônio. Então, aqui ele abre bastante, né? Que é todo o plano e toda a coordenação, tudo ali para poder proteger o patrimônio da empresa, né? Joia. E seus recursos líquidos e operacionais, aí quando eu estou falando de recurso líquido, né, eu estou falando de caixa, aí o recurso operacional, eu estou falando do meu maquinário, tudo aquilo que eu tenho ali dentro da organização, né? Então, aqui ele está falando que é para poder proteger esse patrimônio, os recursos líquidos operacionais, por meio de atividades de fiscalização e verificação da fidedignidade dos administradores. O Instituto Americano, né, aqui, além de colocar a importância de salvaguardar o próprio patrimônio da empresa, ela coloca aqui, dentro do conceito de controle interno, o quão importante é a fiscalização. Tem que ter fiscalização, você tem que comparar, é obrigação da empresa comparar e principalmente é obrigação da empresa verificar a fidedignidade de seus administradores, garantir que os administradores não estão desviando recursos, estão ali, na verdade, administrando com responsabilidade a organização, né? E olha só, e da exatidão dos processos de manipulação de dados contábeis. Ela vai mais além, né? Porque, ou seja, eu não quero só que os relatórios estejam tudo certinho, que o pessoal esteja fiscalizando, não. Ela está falando que não pode ter manipulação de dado contábil. A gente não pode alterar os relatórios contábeis, né? Ou seja, com todo esse conjunto, né? Se todo mundo trabalhar a alta administração, cada um dos seus processos operacionais, tendo ali aquela característica de fiscalização, todo isso dessa forma, ele vai produzir a eficiência operacional e adesão às políticas e estratégias traçadas pela autogestão. Então, vocês percebem que como que o conceito aqui do Instituto Americano, ele é mais abrangente? Ele é mais maduro, vamos dizer assim? Vocês conseguem perceber a diferença aqui para o que a gente tem do Conselho Federal de Contabilidade para o Instituto Americano? Conseguem, gente, perceber isso? Porque eu não estou vendo aqui essa mãozinha de vocês, não. Aqui, ó, vou tendo aqui, ó. Se eu minimizar, eu não consigo ver vocês. Não consigo ver aqui, não. Mas vocês conseguem perceber essa diferença, como que ele é bem mais maduro, né? Então, o seguinte, né? O controle interno das organizações, de forma geral, vai ajudar a empresa a seguir, né? Aqui eu gosto bastante dessa comparação, que é como se assim a empresa ela fosse um grande Boeing, né? Um grande avião mesmo, aeronave. E o controle interno é toda aquela parte ali, né, do controle, aquele painel ali de controle que vai sinalizar várias coisas ali para o piloto,
tá? Então, a gente tem que estar sempre atentos para essa importância do controle, e principalmente do controle interno, tá? De trabalhar as comparações daquilo que foi executado com aquilo que foi previsto, identificar qualquer tipo de desvio, tá? Desvio de recursos, desvio de finalidade, desvio de tudo, tá? A gente precisa ter isso bem claro, tá? Como controles e como contador. Tem que ter controle interno, tá? E para a gente poder ter um bom sistema de controle interno, gente, a gente tem que ter um bom sistema contábil de informação. Aí, quando eu estou falando de sistema contábil de informação, não é só a organização da informação interna, de setores, organizacional, não. É sistema mesmo, é software, é ERP, que vai ajudar a produzir vários tipos de informação, né? Que vai ser um sistema ali de informação, mais o sistema contábil para poder produzir informações de uma maneira mais eficaz, tá? E ter todo esse controle aí, controle de procedimento, fluxos de informação, um controle organizacional mesmo, inclusive das funções, tá? É isso, gente. Em relação ao que eu queria ver hoje com vocês, né? Esse resumo aí de informações importantes que a gente vai trabalhar na nossa disciplina, né? Que é toda essa parte da controladoria, o que ela é, os nossos conceitos de eficácia, eficiência e efetividade empresarial, né? A importância da gente ter a contabilidade financeira, a contabilidade gerencial, que a contabilidade gerencial ela não vai existir sem a contabilidade financeira, né? Que a gente precisa dela para poder fazer todas aquelas previsões, e para isso tudo aí a gente precisa ter bons controles de uma forma geral daquilo que foi planejado e bons sistemas de controles internos. E para a gente ter bons sistemas de controles internos, a gente tem que ter um bom controle organizacional, né, que seria todos os nossos processos administrativos, como eu disse, segregação de função, ter um organograma bem organizado. A gente precisa ter um bom sistema de informação, que seria um bom software, um bom ERP que vai conseguir produzir informações gerenciais, né, e dados mais confiáveis e assertivos, e um bom sistema, né, contábil, que vai englobar, inclusive, a parte da controladoria e contabilidade gerencial, que vai produzir todas essas informações gerenciais aí, com vistas sempre para o longo prazo, sempre para esse aspecto de produzir informações previstas, futuras, como a gente viu lá na contabilidade, as características da contabilidade gerencial. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza. Dúvida aí nessa recapitulação que foi feita? Por enquanto, não, professor. É mais mesmo, assim, refrescar um pouco, né, aquilo que a gente alguns conceitos que a gente já viu, né, no semestre passado. E agora nós vamos, a gente já tem uma base, né, para a gente poder, na próxima semana, a gente já entrar aí em conceitos de orçamento. O que é o orçamento? Quais são os tipos de orçamento que existe, né? Como que eles são feitos, como que eles são organizados e como eles são exatamente executados. Beleza? Então é isso. Então, por hoje a gente fica por aqui, tá? Até o final de semana eu já posto aqui esse conteúdo dessa aula, já vou ver se eu posto porque o sistema de faculdade até ontem que eu olhei, ele ainda estava com algum problema para a gente poder postar, tá? Algumas coisas. Então, assim que possível, eu já posto esse conteúdo dessa aula e o link também dessa, tá? Beleza. Então tá. Então eu encontro vocês na próxima quinta, permitindo Deus. Isso aí, professora. Tá muito bom? obrigado. Beleza. Por nada, gente. Abraço. Tchau, professora. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite.